Bem-vindos todos ao Diálogo Espírita desta semana. Veja os nossos destaques de hoje. No Reflexões de A a Z, propõe para nossa análise as palavras escola, escala e embrião. Depois, a paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. Esta é a primeira frase, ou melhor, a primeira das frases para refletirmos no quadro Pensar, Aprender e Viver. E a segunda é de um líder budista. Nunca estrague o seu presente por um passado que não tem futuro. Convidamos, portanto, você, meu amigo, você, minha amiga, a ficar conosco nesta próxima meia hora para estudar, comparar e, se possível, assimilar as informações que estamos disponibilizando aqui agora a respeito da filosofia espírita. Prezadíssimos amigos, estamos iniciando o nosso Diálogo Espírita de hoje, nosso quadro Reflexões de A a Z, como eu anunciei há pouco, 3 palavrinhas hoje. Nós vamos direto para a primeira delas, que é escola. Eu começo aqui com a Mariana para trazer quais as informações que você reuniu. Qual é a relação que tem escola com o espiritismo? Então, vamos primeiro falar da escola formal, né? Que é uma instituição educacional que tem um papel, né, desempenha para a formação e o desenvolvimento do indivíduo. Né? E a palavra escola vem do grego skol, que é lazer ou tempo livre. Aí na Revolução Francesa, a França foi o primeiro país a colocar escola pública. Depois, na Revolução, depois as Nações Unidas falou que todo mundo, a educação era um direito de todos. No Brasil, a educação começou com a chegada dos jesuítas que vieram catequizar os índios. Depois, na era Vargas, que a escola passou a ser um direito a todos. E também lá na França aconteceu que a escola passa a ser laica, ou seja, ela se distancia da religião, então não pode ter nenhuma influência. Então isso é a escola formal. Agora, o que tem a ver a escola com o espiritismo, né? A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. E por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Está lá no livro O Consolador, de Francisco Cândido Xavier. E é bem interessante que quando nós falamos de escola, de educação, né, nós sabemos que a nossa escola começa no lar. E onde que nós temos essa prática? Na Terra. Daí a necessidade de reencarnarmos. Porque quando nós viemos para a Terra reencarnados e que nós estamos no seio de uma família, ali é a primeira sociedade que iremos conviver. E é dentro desse lar que o espírito vai receber o carinho, o cuidado, vai receber as noções morais, edificantes do caráter. Então, a escola formal, ela vai educar para profissional, para a vida, para desempenhar a parte intelectual. Mas a parte moral, a caridade, o respeito, o amor ao próximo, isso é dentro do nosso lar. É a nossa primeira escola. E isso a doutrina espírita vem mostrando bastante para nós. Né? E no livro Entre Dois Mundos, no nosso psicografia do Divaldo, do Hermílio de Miranda, ele vai dizer que todos nós, na Terra, estamos numa grande escola. Todos nós somos aprendizes. Então, nós devemos aproveitar a escola da vida, porque faz parte da evolução do espírito. Temos aí já pelo menos, não 3 níveis, mas pelo menos 2 níveis, onde duas instituições estão mais ou menos equiparadas. Você começando pelo teu final, né? A Terra, o planeta Terra, é a nossa grande escola do Espírito. É onde somos educados, onde somos moldados
nosso caráter, onde trabalhamos muito as nossas imperfeições, né? Que é, segundo os Espíritos, a causa de todo sofrimento, são as imperfeições morais. Então, a escola como um todo, ou melhor, o planeta como um todo, é a grande escola, o grande educandário do espírito. Aí tem o que você colocou ali, a importância do lar, e tem uma outra faceta que a gente costuma dizer também no meio espírita, que é o centro espírita, que se reveste um caráter aí de 3 ou 4 aspectos, entre os quais se encontra a escola. Seria uma escola, um lar, um hospital e uma oficina, porque é ali que se elabora, ali que o espírita faz o movimento espírita, né? Não só dentro do centro espírita, mas começa ali, é onde ele estuda, onde ele aprende. Então, nesse aspecto de escola, o centro espírita é fundamental, ele tem esse papel também, entre outros. Bom, com certeza. O segundo item, então, Rose, é embrião, né? Está certo. E que embrião, né, tem a ver com os conhecimentos divulgados pela doutrina espírita. Obviamente que a ideia do embrião, de um ser reencarnante, né, tem tudo a ver com a lei da reencarnação, da pluralidade das vidas sucessivas. O que nós temos, né, em relação à própria observação, ao estudo do embrião, que demonstra a possibilidade da ideia reencarnatória? Se nós observarmos o início da evolução do embrião humano, nós vamos verificar que ele começa, né, a partir da célula inicial que se multiplica, com um formato que lembra o girino, que lembra depois o peixe. Ele forma no início da evolução, na sua primeira fase, bolsa branquial. Lembrando que o princípio espiritual estagiou nas espécies inferiores até chegar na espécie humana. Então, o embrião humano recapitula no início da sua formação todas as fases evolutivas que o princípio espiritual passou no planeta Terra ou em outros planetas até chegar à fase humana. Ele tem bolsas branquiais, lembrando a guelra do peixe, nas suas primeiras fases evolutivas. Um pouquinho mais adiante, ele desenvolve uma longa cauda que depois, com o desenvolvimento do embrião humano, se encurta e fica o vestígio, que é o nosso cóccix, né? Tão frágil, tão delicado nos nossos tombos, que às vezes nos dá problemas ainda. Quando nós observamos até o embrião de alguns animais, como o da galinha, por exemplo, nós verificamos que nas suas primeiras fases ela lembra o desenvolvimento do peixe, né? Com a excreção de amônia, depois de ácido úrico, até chegar à sua própria fase evolutiva. Então, cada ser que reencarna recapitula no início da formação do seu corpo físico as fases anteriores do seu processo evolutivo, que ficaram gravadas possivelmente até no seu perispírito, mas certamente no gameta humano, na célula que vai se desenvolver. Temos ainda muito interessante uma comunicação do espírito André Luiz, através da psicografia do Francisco Cândido Xavier, de 1943, em que ele nos relata que, havendo aproximação do espírito reencarnante com seu perispírito do óvulo que está prestes a ser fecundado, havendo uma aproximação espiritual já, ainda que à distância, se ligando por laços magnéticos, fluídicos a esse óvulo que vai ser fecundado, ele atrai por excreção de substâncias químicas e talvez por influência magnética numa comunicação não local, o espermatozoide mais de acordo com a formação que aquele perispírito traz, programando já o seu futuro corpo da reencarnação. Então é por isso que muitas vezes, segundo o espírito André Luiz, o espermatozoide que fecunda aquele óvulo não é o mais apto, não é o mais saudável, não é o mais forte, mas traz consigo até anomalias genéticas que estão magneticamente vinculadas à organização perispiritual do espírito reencarnante, para que o seu corpo traga os problemas, as lutas, os desafios e até as limitações necessárias ao seu processo evolutivo. Isso foi confirmado pela ciência? De alguma forma foi.
Mais de 40 anos depois, em 1996, se não me engano, os cientistas de Israel, através das suas pesquisas, determinaram que o óvulo, a ser fecundado ainda, de alguma forma, atrai, por processos químicos, o espermatozoide, um determinado espermatozoide que se torna mais veloz e que é atraído por ele depois o fecunda, que muitas vezes não é o mais saudável, nem o mais apto, trazendo consigo toda aquela carga genética que sabemos corresponde espiritualmente às necessidades do espírito que vai reencarnar. Vemos aí o que? A sabedoria divina agindo através de processos naturais para que automaticamente, de forma magnética, o perispírito que vai moldar o futuro corpo físico, ele traga e atraia para si um corpo com as necessidades reencarnatórias que ele traz, de acordo com a programação de vida que foi estabelecida antes da encarnação. Portanto, diante dessa explicação, quando vocês ouvirem algum médico, algum cientista dizendo que essa escolha do espermatozoide é por acaso, é aleatória, não acredite. Não acredite, porque se você se aprofundar um pouquinho mais em pesquisas mais recentes ou procurando entender o lado da espiritualidade, como disse a Rose, Deus está por trás. Então, tudo faz sentido, tudo tem seu propósito, né? Por isso que, às vezes, tanta inquietação, tanta dúvida causada na cabeça das pessoas. Até aborto terapêutico, dito terapêutico, né? Porque acham que é uma anomalia casual e que então deve ser aquela situação Quase toda de eugenia que a gente conhece, né? Então, vale a pena estudar mais e repito, não acredite nessas conversas, isso é coisa de materialista, de pessoas que só enxergam aquilo que está diante do microscópio e que aprendeu em livros, mas não tem profundidade de uma compreensão holística do ser humano. Bem, acho que se for rapidinho, eu sei que você teria uma coisa para falar ainda sobre embrião. Ou daí já emenda com a escala, que é o terceiro item. Isso. A palavra é sua. A questão do embrião, realmente, tem pesquisa comprovando que é fluidicamente uma energia que atrai aquele espermatozoide para aquele óvulo. Né? Então, não é mais o sarado que chega primeiro, né? E que se traduz, como tudo que é da natureza, né, num processo químico natural, conforme os cientistas israelenses pesquisaram. Já comprovado que é isso aí. E a escala, né? Então, a escala é versátil, o seu significado depende do contexto, né? Então, tem escala de trabalho, tem escala de mapas, plantas, na área da saúde, né? Então, eu trouxe uma que é a escala de Glasgow, que é uma escala que vai fazer, é um protocolo que vai ser aplicado para saber se aquela pessoa, qual é o estado de consciência daquela pessoa, se ela está em coma ou não. Então, a escala, ela está aí para nós, para mensurar, né, coisas, né, fazer escalas de trabalho todo. E o que tem a escala com a doutrina espírita, né? Dentro da doutrina espírita, nós também temos uma escala espírita que Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão número 100, ele vai abordar. Mas ele faz um adentro assim, que é didaticamente, só para que nós possamos compreender. Então, ele vai falar, né, que a escala espírita representa a jornada evolutiva do espírito, desde o seu nascimento até a sua perfeição, né? E que cada ordem possui as suas características. Então, ele classifica os espíritos em 3 ordens principais: espíritos puros, bons espíritos e espíritos imperfeitos. Então, os espíritos imperfeitos são aqueles da terceira ordem, são aqueles mais voltados para a matéria, que o mal ainda predomina, né? São aqueles espíritos que são levianos, são perturbadores, e são aqueles pseudo-sábios, porque nós temos, assim, uma ideia, né, muitas vezes no meio espírita, que o espírito imperfeito, ele não tem inteligência, né? Que como ele é imperfeito na moralidade, mas não na inteligência, né? Então, daí muito cuidado, porque eles vêm, sim, se passando, às vezes, por nomes
fantástico de vultos, né? Pessoas respeitáveis, falando, né, uma linguagem muito rica, mas, na verdade, são espíritos que estão ali para zombar, para fazer bagunça, para disseminar a raiva, a desunião. E os bons espíritos é aqueles que não atingiram a perfeição, mas já têm uma noção melhor do bem, né? A matéria não predomina tanto, né? São aqueles espíritos, né? São benévolos, são sábios de sabedoria, eles são superiores, eles podem vir a ser até, né, ali ajudar na parte do mentor espiritual. E nós vamos ter os espíritos puros, que já são aqueles espíritos que já atingiram a perfeição, que já percorreram toda uma trajetória de aprendizado e chegaram na sua perfeição moral, intelectual. Então, esses espíritos são aqueles mentores que vêm, né, que nos auxilia, que está ali nos orientando, né, nos acolhendo quando nós estamos partindo ali, né, que nós vamos para a pátria superior. Então, a escala espírita, ela serve como um termômetro para nós percebermos as diferenças entre os espíritos, para que a gente possa, então, saber lidar nas situações e não nos deixar enganar, né? Então, é muito importante que nós estudemos aí a escala espírita. Acrescentando só que, como Kardec diz, que não é uma coisa matemática, né? Não há uma delimitação muito clara entre essas diversas, somente os inferiores e os bons ali. Então, às vezes, um determinado espírito ele tem algumas qualidades que já é da categoria, da classe superior, mas traz muitas imperfeições que é da anterior e vice-versa. Então, são aqueles espíritos que ainda estão, digamos assim, num certo limbo moral, né? Não estão ainda muito definidos em suas devidas prateleiras, para colocar de maneira diferente. Ficamos por aqui. Tem mais Diálogo Espírita na sequência. Jornal Comunicação Espírita, o voo do espírito rumo ao infinito. Editorial, a luta do bem contra o mal e a transição planetária. Em palavras dos espíritos e dos espíritas, evolução espiritual. Em conexões e reflexões de A a Z, hoje, higiene e hipocrisia. E ainda uma reflexão sobre o papel da fé na longevidade. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Pensar, aprender e viver é o nosso quadro de agora, no Diálogo Espírita. Eu vou colocar, são 2 aforismos que nós temos aqui para extrair o melhor possível das ideias trazidas aí. A primeira delas pelo Espírito Emmanuel, através do Chico Xavier, do livro Calma, capítulo 5. Andréia, Emmanuel diz o seguinte: a paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. Desenrola para nós. Vamos lá. Enrolado não está. Não. Na verdade, a frase é bem explícita, bem clara, né? Mas a gente pode, em vez de ler isso aqui, passar por cima e já esquecer, vamos ver se a gente consegue, até para os nossos telespectadores aí, fixarem um pouco melhor o que a gente está, o sentido da frase, né? Claro, é uma frase bem importante, porque precisamos entender alguns pontos-chave aqui dessa frase. E diz, num primeiro momento, que a paz não resulta de circunstâncias externas. Então, se a gente fosse grifar com marca-texto, a gente grifaria paz, a gente grifaria circunstâncias externas, tranquilidade de consciência, dever cumprido. Quase a gente grifaria a frase inteira. Bem, segundo o Livro dos Espíritos, toda lei divina está escrita em nossa consciência. Então, quando nós nos afastamos das leis naturais, das leis de Deus, logicamente nós também não temos essa paz, né? A paz interna, a paz, ela vem desse desenvolvimento que
que nós todos estamos almejando. Estamos aqui para nos desenvolver moralmente, intelectualmente, como se fossem duas grandes asas, né? Então, quando nós estamos passando por dificuldades, essa consciência da dificuldade, não culpar a outrem, as circunstâncias externas, a coisas ruins, apenas entender que aquela dificuldade, aquele sofrimento, como sempre falamos aqui nos programas, no programa também, nos quadros, que o sofrimento faz a gente aprimorar o nosso desenvolvimento. Que se olharmos para o sofrimento de outra maneira, a gente não vai sofrer dessa maneira tão com tanta dor, por assim dizer. Então, a paz da consciência faz a gente, ou melhor, essa conscientização faz a gente ter essa paz que o Emmanuel fala aqui nessa frase. A tranquilidade, o dever cumprido, fazer o que cabe a cada um. Se viemos aqui com uma proposta reencarnatória e a gente se afasta dessa proposta, vai pesar na consciência. Se a gente usa mecanismos diversos para não olhar a consciência, não teremos paz. E assim por diante. Então, é um circuito, é um conjunto de fatores. Se estamos com paz na consciência, ou seja, estamos seguindo as leis naturais, não estamos nos afastando das leis divinas, então teremos um pouco de felicidade que é permitido ter aqui nesse mundo. A gente lembra de Agostinho, né? O Santo Agostinho, um dos grandes nomes da Igreja Católica, e o espírito dele, numa das respostas do Livro dos Espíritos, lá no finalzinho do Livro dos Espíritos, ele fala o que ele fazia em vida, né? Então, eu ouvindo aqui, pensando, porque às vezes nós temos as nossas quedas, né, Andréia? Nós temos, aliás, muitas, né? Maiores, menores, mas durante um dia, é difícil que a gente passe um dia integralmente sem cometer nenhum errozinho que seja. Nem que seja só através do pensamento, porque o pensar errado também é uma falta, né? Às vezes a pessoa só não pratica aquele ato porque não teve oportunidade, mas ela pensou, ela desejou, né? Então, e daí, qual é a situação? Será que ele tem essa consciência tranquila ou não tem? Ele cumpriu com todos os deveres ou não cumpriu? Ele acaba chegando à conclusão que não cumpriu. Errou aqui, foi agressivo com determinada pessoa, se omitiu num outro momento que poderia ajudar alguém e não o fez. E de repente algumas coisas mais sérias. Mas o importante é que nesse processo ele faça essa autofiscalização, esse autoexame, né, e se predisponha a não repetir mais aqueles erros. É o que Agostinho falava. Eu faço um exame de consciência profundo para ver o que eu errei, para não errar mais, para no dia seguinte seguir em frente. Então acho que isso já dá um início, né? É um início. Ele diz, bom, eu errei, mas eu não percebi, foi meio inconsciente e tal, fraquejei. Daí ele faz a oração, pede forças aos bons espíritos, ao seu anjo da guarda, denomine lá como quiser, pede força a Deus e ela virá, para que no dia seguinte, a gente sempre aquele ditado, ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, né? Bom, a segunda frase é do Daisaku Ikeda, filósofo, escritor, fotógrafo e líder budista. Ele viveu 95 anos, de 1928 a 2023. Ele disse o seguinte: nunca estrague o seu presente por um passado que não tem futuro. E complementa, os resultados, depois a gente vai analisar mais a primeira parte, mas é importante colocar aqui. Os resultados do amanhã serão visíveis nas causas que fazemos hoje. Vamos semear as sementes uma a uma e vencer no presente pelo bem do futuro. Parece um espírita falando ou não? Parece, tem muita semelhança. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória, será que é por aí? Se eu não me engano, eu não sei se eu vou falar alguma bobagem aqui, se eu falar, me desculpem, mas se eu não me engano, esse filósofo, escritor aqui, o Daisaku Ikeda, tem a ver também com aquela filosofia japonesa que agradece muito, de gratidão, né? Eu vi. Seisho no Ie, se eu não me engano. É ligado a Seisho no Ie. E justamente,
Dentro tanto dessa filosofia Seishonoye, como também dentro da doutrina espírita, essa frase dele é muito importante, porque o que passou, passou. É o que a gente aprende todo o tempo. Nós estamos aqui passando por diversas experiências de erro, né? Então, nós vivenciamos uma situação, como o seu Wilson falou, nem sempre conseguimos fazer esse exame de consciência, verificamos que erramos e a vida, Deus nos permite nova experiência, permite o teste, permite que a gente passe de novo por uma experiência semelhante. Então, se ficarmos presos ao passado, e aqui entra tudo, uma situação dessa vida que todos nós já tivemos alguns traumas de passado, infância, adolescência, coisas que aconteceram, não é? Um relacionamento que não deu certo, um emprego que eu perdi, uma pessoa que se afastou do âmbito familiar, alguém que nos feriu de uma forma que ficamos ou passamos por muita mágoa ou por muito ressentimento. Enfim, temos muitas coisas que aconteceram nesse passado próximo dessa vida e nos passados das vidas anteriores. Se ficarmos presos nesse passado, a gente não perdoa, a gente não olha para frente, não olha para o presente, que é o momento atual. E aí o futuro, logicamente, vai ser provavelmente ligado a essa memória antiga, que deu errado, que eu passei pelo trauma, que eu passei pela dor, pela vivência da dor. Aí eu não perdoo aquela pessoa ou aquela situação, eu também não consigo me perdoar, que o auto-perdão é muito importante. Então a gente está ligado a um movimento ali de passado que não vai ter futuro. E o futuro depende do agora. Então lá na oração, como o seu Wilson trouxe que está lá no Livro dos Espíritos também, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? É essa reflexão. O que eu posso fazer daqui para frente, do hoje para frente, para que o meu futuro seja feliz, seja positivo. E eu vou fazendo o auto-perdão e também tentando perdoar aqueles que me magoaram. Ele faz aqui, é interessante porque ele coloca ali que por um passado que não tem futuro. Ele faz quase um trocadilho ali, né? Exato. Porque ele coloca, assim, em termos mais comuns, quase coloquialmente, o que a gente costuma dizer, isso aqui não vai dar nada, isso aqui não tem futuro. Mas não tem futuro e no sentido literal e figurado que ele coloca aqui, né? É muito interessante, realmente, isso aí acontece em vários grupos de relacionamento que a gente tem durante a vida, mas pesa muito, acho que em família, né? Acho que é pior, porque a gente já está reunido ali por uma necessidade, normalmente é uma necessidade. Hoje a gente pediu, ou quase que nos empurraram para aquela situação, porque a gente já vem de conflitos, de atritos, de discórdias, às vezes maldades de outras vidas. E daí, se nessa nós continuarmos bancando os durões, né, sem flexibilizar nada, sem tentar superar, às vezes, uma atitude mais agressiva de alguém em algum momento, algum erro, a gente vai perpetuar isso para a próxima reencarnação também. Então, é melhor prevenir do que remediar. Vamos tentar cortar pela raiz. Ok? Meus amigos, semana que vem tem mais.